Bom dia, gente. Agora, hoje nós vamos dar continuidade àquele assunto de linguagem do gênero, ainda continuando com essa linguagem do gênero que é o editorial. Então, vamos lá. Aí diz o seguinte: estratégia de concordância e de refutação. Você lerá dois editais de importantes veículos de circulação nacional. Ambos são destinados a leitores de jornal impresso e apresentam as características do gênero editorial. Vem sem assinatura e tomo como referência notícias ou reportagens recentes. O primeiro aparece na página A2 do jornal Folha de São Paulo, com artigos de opinião e charge, sob a rubrica editorial. Já o segundo aparece na página A3 do jornal O Estado de São Paulo, na seção Notas de Informações, e traz a chancela do jornal no primeiro editorial da página. Como se organiza a linguagem nos editoriais a seguir? Vamos lá. Editorial 1, no início de 2016, causou grande polêmica o fato de a autobiografia de Adolf Hitler ter caído em domínio público, restituída aos leitores pela Lei de Direitos Autorais, que libera a publicação de obras após 70 anos da morte do autor. Duas editoras brasileiras tentaram lançar o livro e foram obstruídas pela Justiça. O tema serviu de matéria para um dos editoriais do jornal Folha de São Paulo. Tolerância máxima. Desde janeiro, um dos livros mais repulsivos jamais escritos está liberado para publicação. 70 anos depois da morte do autor, o genocida Adolf Hitler, período no qual o Estado da Baviera vinha impedindo a reedição. O texto cai agora em domínio público. Trata-se da autobiografia panfletária de 1925, em que o futuro ditador alemão empilha ressentimentos e os traduz em ódio patológico contra judeus, comunistas, eslavos e outros povos e minorias inferiores. Essas noções foram derrotadas tanto pela ciência como pelas armas. Subsistem numa franja de extremismo parasita e inexpressível. Duas editoras brasileiras apresentam-se a lançar o livro. A primeira edição, que se resume ao texto original, foi proibida e apreendida pela Justiça Fluminense, que ainda deverá examinar o recurso. Uma segunda edição, acompanhada de aparato crítico, está prevista para o mês de março. Numa sociedade de fato democrática, convém cultivar a liberdade de expressão na latitude mais ampla, dada que ela é pré-requisito para o exercício das demais liberdades e garantia de que, mediante o confronto desimpedido das opiniões, a própria sociedade se esclarece e evolui. Ideias, mesmo que estúpidas, combatem-se com ideias melhores. Existem, ademais, razões práticas para tolerar barbaridades como esta minha luta. Proibições tendem a glamorizar obras que não merecem sequer essa distinção emprestada, além de resultarem inócuas, pois o texto segue disponível em versões clandestinas na internet. Mas há uma questão de princípio.
embora não admita a censura prévia, pelo que a acarreta de cerceamento, a melhor tradição democrática estimula situações em que o abuso da liberdade de expressão justifica sanção. É quando se pratica injúria pessoal ou se divulga informação falsa por má-fé. É também quando se incita ao desrespeito das leis e à violência. Este último é o caso, sem dúvida, de minha luta. Ainda assim, o risco de incitação deveria ser atual, premente e imediato, o que não acontece nesse livro rancoroso que, cultuado embora em círculos extremistas isolados, é hoje uma pálida reminiscência histórica de uma era felizmente superada. A própria tragédia da Alemanha durante a República de Weimar, de 1919 a 1933, que naufragou no pesadelo nazista, recomenda à democracia ser tolerantes com ideias, por odiosas que sejam, mas implacável contra a mais tênue ameaça de implantá-las pela força. Folha de São Paulo, 9 de fevereiro de 2016, opinião, página A2, Folha Press. Editorial 2. Em 17 de dezembro de 2015, a Justiça determinou o bloqueio do WhatsApp em todo o Brasil por desobediência a uma ordem de entrega de conversas vinculadas neste aplicativo. Diante desse ocorrido e após a prisão do vice-presidente para a América Latina do WhatsApp, em março de 2016, também por não colaborar com a Justiça Federal, o jornal O Estado de São Paulo dedicou um editorial ao assunto, reproduzido a seguir. Vamos lá. O Facebook e o império da lei. Por recusarem sistematicamente a cumprir ordens judiciais em investigações que envolvem o crime organizado e o tráfico de drogas, dirigentes do Facebook, empresa proprietária do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, enfrentam problemas com a justiça brasileira. Desta vez, o vice-presidente da empresa para a América Latina, Diego Disodon, foi preso preventivamente por um juiz criminal de Lagarto, em Sergipe, por não colaborar com a Justiça Federal, enviando cópia das conversas travadas por traficantes pelo WhatsApp, para fundamentar um processo que corre em segredo de justiça. Pelo mesmo motivo, há 2 meses e meio, uma juíza de São Bernardo do Campo obrigou as operadoras de telefonia a bloquear por 48 horas o aplicativo, como é o caso do executivo preso. Aquela decisão foi proferida numa ação penal movida contra um homem acusado de latrocínio e tráfico de drogas. A polícia e o Ministério Público, que tem recorrido cada vez mais à web em suas investigações, querem os dados para rastrear os principais envolvidos nestes delitos. A juíza alegou que, por 2 vezes, pediu ao Facebook que enviasse o teor das mensagens trocadas pelo investigado e que as informações não foram liberadas. Só em multas, a empresa deve pagar 12 milhões aos cofres públicos
por desrespeitar decisões judiciais. Em sua defesa, os dirigentes do Facebook alegam que não podem repassar os dados solicitados por juízes, porque não se armazenam. Também afirmam que, apesar de ter escritório e equipe de vendas no Brasil, o WhatsApp é uma empresa juridicamente separada do Facebook e submetida à legislação do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, onde se encontram seus servidores e sua rede. Portanto, a liberação de informações só poderiam ser autorizadas por tribunais americanos. Argumentam ainda que adotaram a política de não cumprir determinações judiciais por entender que elas violam o direito de sigilo dos usuários do WhatsApp. Por fim, alega que decisões extremas, como o bloqueio de mensagens e a prisão de executivos, não deve ser tomada por juiz singular. Essas decisões, contudo, são previstas pelo Marco Civil da Internet, que regulamenta o funcionamento das comunicações eletrônicas do país. Em vigor há 2 anos, o Marco Civil foi elaborado com o objetivo de garantir privacidade das comunicações eletrônicas, proteger a liberdade de expressão dos internautas e assegurar um ambiente democrático nas redes digitais. Mas é taxativo ao estabelecer que essas garantias são absolutas, conferindo ao judiciário a prerrogativa de determinar as empresas do setor que enviem informações pedidas para auxiliar com investigações policiais. Ao descumprir decisões judiciais, a empresa proprietária do WhatsApp está afrontando as instituições do direito do Brasil. A direção do Facebook se esquece de que, apesar da natureza transterritorial da internet, a empresa precisa estar matriculada no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e de ter endereço formal para oferecer serviços ao Brasil. E isso a obriga a respeitar a legislação nacional, mesmo que sua base de operação esteja em outro país, viabilizadas por operações de conexão espalhadas por todo o mundo. O sistema de informação da internet transcendem fronteiras, contudo, não são inupitáveis do ponto de vista jurídico. No âmbito da economia globalizada, em outras palavras, personalidade jurídica, infraestrutura e usuários não precisam estar no mesmo país, mas isso não significa que a controladora do WhatsApp possa ignorar a soberania e a ordem jurídica dos estados. Onde quer que atue, ela tem que cumprir leis nacionais e respeitar poderes instituídos. Bloqueios preventivos e prisões de executivos de empresas por juízes singulares podem ser medidas drásticas, como alega a empresa proprietária do WhatsApp, mas são necessárias quando esses executivos se imaginam acima da soberania das nações e de suas leis. Não deixa de ser irônico que o vice-presidente do Facebook tenha precisado inovar essas leis para deixar a prisão. O Estado de São Paulo, 3 de março de 2016. Notas e informações na página A3. Bom, gente, aí vocês viram dois editoriais. Não foi? O primeiro fala de tolerância máxima, o primeiro título.
Tolerância Máxima, e o outro editorial, o Facebook e o Império da Lei. Ambos falam de assuntos aí ligados à comunicação, não é? A liberdade de imprensa, que o pessoal fala muito, que defende muito. E agora nós temos um questionário, que essa atividade eu peço para vocês fazerem. Eu vou colocar lá na atividade de apoio, na atividade, aliás, mas ela está no livro, parece que na página 212, 213. A atividade ela é um pouco grande. Nos 2 textos, a ação da justiça está em pauta. Quem é avaliado em cada editorial? Que atitude toma cada um em relação ao acontecimento em foco? Número 2. As argumentações usadas nos 2 textos chegam a posições parecidas. Vários procedimentos linguísticos foram utilizados em sua composição. Analise os 2 textos. Letra A. Observe expressões. No editorial 1. Cultivar liberdade de expressão. É pré-requisito para o exercício das demais liberdades. Proibições tendem a glamorizar. Censura prévia. Abuso da liberdade de expressão justifica sanção. Então, aí são algumas frases sobre o editorial 1. No editorial 2, diz o seguinte: não colaborar com a Justiça Federal para fundamentar um processo, desrespeitar decisões judiciais, não podem repassar os dados. O WhatsApp é uma empresa juridicamente separada do Facebook. Adotaram a política de não cumprir determinações judiciais. O objetivo de garantir a privacidade das comunicações eletrônicas. Com que objetivo essas expressões foram empregadas? Letra B. A maioria dos verbos mais empregados no indicativo, alternando o tempo presente com o pretérito, explica a finalidade dessa alternativa. Então, você tem que observar quais são os verbos. Quer dizer que todos estão no indicativo, mas uns estão no presente e outros estão no pretérito. E por que é que eles usaram esses tempos? Se eles foram mudando os tempos, qual é o fato, o porquê isso? 3. Depois de introduzir o assunto, situando o acontecimento, cada autor passa a interpretá-lo de acordo com a finalidade pretendida. De concordância ou de refutação, identifica os marcadores linguísticos discursivos, contraposição, exemplificação, contraste, inclusão por série progressiva, empregados na argumentação de cada texto. Então, você vai identificar onde tem esses recursos discursivos, que você vai encontrar aquelas palavrinhas de coesão, você vai fazer uma leitura e tentar identificar. Número 4. O editorial é um gênero opinativo. No entanto, não encontramos nos textos analisados marcas linguísticas da primeira pessoa. Que sentido cria neles o recurso de supressão da personalidade por meio do emprego da terceira pessoa? Bom, gente, quando vocês sabem que mesmo um texto sendo opinativo, não necessariamente deve estar na primeira pessoa. Você pode colocar na terceira, porém, está dando opinião. Número 2. Que outros recursos linguísticos discursivos foram empregados para obter esse mesmo efeito de sentido? E agora nós vamos para a questão 5. Observe a relação lexical nos 2 editoriais. No editorial do jornal Folha de São Paulo, algumas palavras e expressões dão força à argumentação, como genocida,
autobiografia panfletária, ditador, ressentimentos, ódio patológico, livro rancoroso, extremismo passadista. No editorial do jornal O Estado de São Paulo, destaca algumas palavras e expressões como por não colaborar, rastrear os envolvidos, delitos investigados, desrespeitar, regulamenta, proteger a liberdade de expressão dos internautas, ambiente democrático, afrontando, precisa estar matriculada, ter endereço formal, respeitar a legislação. Compare os editoriais quanto à escolha do vocabulário e explique seus efeitos na argumentação. Número 6. Observe no texto a seguir, no editorial de O Estado de São Paulo, alguns marcadores linguísticos empregados. Em seguida, explique qual é a função deles para você, leitor. Aí nós vamos lá. Em sua defesa, os dirigentes do Facebook alegam que não podem repassar os dados solicitados por juízes, porque não os armazenam. Também afirmam que, apesar de ter escritório e equipe de vendas no Brasil, o WhatsApp é uma empresa juridicamente separada do Facebook e submetida à legislação do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, que se encontra seus servidores e suas redes. Portanto, a liberdade de informações só poderá ser autorizada por tribunais americanos. Argumentam ainda que adotaram a política de não cumprir determinações judiciais por entender que elas violam o direito de sigilo dos usuários no WhatsApp. Por fim, alegam que decisões extremas, como o bloqueio de mensagens e a prisão de executivos, não devem ser tomadas por juiz singular. Então, vocês viram aí, gente, algumas palavrinhas, portanto, ainda e por fim. E o que eles estão pedindo? Eles estão pedindo que você explique qual é a função deles para você, leitor. Então, por que que vem o portanto? Da ideia de que? Ainda e por fim. Então, gente, vocês tentem se dedicar a isso aí, tentem entender. Amanhã eu vou corrigir e vou explicar melhor esse assunto.